Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Quando e como o homem se desvia do padrão divino? Bem, Adão, o primeiro homem, foi criado perfeito, mas tornou-se um apóstata. Ou seja, ele pecou. Gênesis capítulo 3 e Romanos 5 e 12 diz. Então, da mesma forma, a Igreja de Nosso Senhor, embora tenha começado sob a orientação dos infalivelmente inspirados e irrepreensíveis apóstolos, isso que a gente vê em João 16 e 13, foi predita pelo Espírito Santo como uma instituição que também enfrentaria a apostasia. Atos 20, versículo 29 e 30. A gente vê também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 3, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Essa grande igreja, de início, cresceria rapidamente. Isso lá em Daniel 2, 35 e 44 fala, Mateus 13, 31 ao 33. Mas passaria por uma queda na prosperidade e cairia na apostasia. Embora a igreja tenha se desviado do padrão divino em termos de moral, adoração e em muitos outros aspectos, enfocaremos aqui, nesse estudo, o desvio do padrão divino para o governo da igreja. Bem, na era da perfeição, quando o Espírito Santo guiou os apóstolos ensinando como deve ser o governo da igreja de Deus, cada congregação local estava sujeita a presbitérios, aos presbíteros, tendo diáconos para assisti-los também. Esses presbíteros são também chamados nas Escrituras de bispos e pastores. Isso nós vimos em uma aula anterior, algumas anteriores a essa. Isso a gente vê em Atos 20, 17, versículo 28 também, e Tito capítulo 1, versículo 5 ao 7 falando. No esquema divino não havia distinção entre os presbíteros. Nenhum presbítero sequer era colocado acima dos demais ou dos outros demais. Era esse o estado da liderança da igreja, quando o Novo Testamento foi escrito. Mas não demorou muito para o primeiro estágio de apostasia no governo da igreja revelar-se. No ano 110, um escritor chamado Ignácio escreveu sobre um certo bispo monárquico. Quem seria esse desconhecido oficial da igreja? Uma distinção havia sido feita, segundo o qual um presbítero se tornara bispo, enquanto os demais permaneciam como presbíteros. No caso, presbíteros apenas, né? E mais autoridade ainda foi conferida ao bispo, a ponto de ser chamado de bispo monárquico. Então, olha só o que Paulo disse a Timóteo naquela primeira carta, 1 Timóteo 4 e 1, já comentando a respeito do que iria acontecer. Disse assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, dentro de poucos anos, a liderança das congregações de Deus mudou de um governo exercido por uma pluralidade de presbíteros para o sistema pastoral, o governo exercido por um homem, um papado em miniatura. Tal sistema de governo da igreja é um desvio humano do sistema divino. A existência de um episcopado monárquico não se harmoniza com o uso de presbíteros ou bispos no plural.
Até a Igreja Católica admite esse primeiro desvio do registro escrito do Novo Testamento. O historiador católico romano George Steinbeck, em A História da Igreja Católica, disse o seguinte, no escrito dele. Disse assim: está nos escritos de Santo Inácio, que encontramos primeiramente as 3 ordens distintas de bispos, sacerdotes, que no caso são presbíteros, e diáconos, como já existentes. Sem dúvida podemos crer na instituição deles pelo próprio Senhor, mas só podemos confiar nossa crença na tradição da Igreja e não nas palavras do Novo Testamento, pois nele não encontramos essa distinção. Então a gente vê bem claro que eles preferem ficar com a crença na tradição da Igreja Católica deles do que com as palavras do Novo Testamento. Eles mesmos reconhecem que a Bíblia, o Novo Testamento, traz o ensino correto, mas eles deixaram claro que preferem a tradição deles, dos homens. Com base nessas informações, o próximo passo do desvio do governo da Igreja não deveria nos surpreender. O bispo monárquico não se satisfaria com uma só igreja. Logo, uma série de igrejas ficou sob a supervisão de um bispo monárquico. Depois disso, no 3º século, emergiu uma organização de vários bispados sobre a liderança de um metropolitano, o bispo da capital da província. A seguir, metropolitanos da primeira classe, isso em Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Roma e Constantinopla, vieram a ser chamados de patriarcas. Embora esses patriarcas tivessem domínio sobre suas respectivas áreas do mundo cristão, nenhum exercia liderança acima dos outros. O fato é que, no 4º século, antes que um desses bispos metropolitanos tivessem autoridade universal, o imperador romano, Constantino, assumiu ele próprio o poder supremo sobre todas as igrejas. Foi ele quem convocou o primeiro concílio ecumênico, composto por 318 bispos na cidade de Nice, no ano de 325 d.C. Todavia, a ambição por poder não impulsionou só imperadores, mas também clérigos não convertidos. No ano 595 d.C., um patriarca de Constantinopla, chamado João, aspirou a uma posição acima de todos os bispos e patriarcas e nomeou-se como bispo universal. Gregório I, o bispo romano, ficou expressamente furioso e escreveu ao imperador, dizendo assim: eu, de fato, confidencialmente afirmo que aquele que chama a si mesmo ou aspira a ser chamado sacerdote universal, essa pessoa, em seu vão entusiasmo, é o precursor do anticristo, porque através do seu orgulho exalta-se acima dos demais. Mal sabia Gregório que ele estava falando contra muitos papas que o sucederiam, até contra seu sucessor imediato, Bonifácio III. O patriarca de Constantinopla ainda estava usando o título de bispo ecumênico, apesar dos protestos de Gregório, quando o bispo romano faleceu. Quando Bonifácio III tornou-se o novo bispo de Roma, ele fez mais do que protestar e a reivindicação de Constantinopla. Depois de ganhar a amizade do imperador, ele pediu que o imperador retirasse o título da sé, ou jurisdição, de Constantinopla e o colocasse em Roma. João Mossen relatou o caso na jurisdição de Barônio, dizendo que isso era de comum acordo entre os escritores mais informados.
e os mais notáveis pelo seu conhecimento da antiguidade. Os bispos contestadores de Constantinopla afirmaram que a sé deles não era somente igual em dignidade e autoridade àquele de Roma, mas era também superior a todas as igrejas cristãs. Então, o imperador Focas não deu atenção aos protestos deles, mas conferiu a máxima honra ao bispo romano, e assim introduziu-se pela primeira vez a supremacia papal. O título, que ainda é tão ambicionado por Roma, não foi assim conferido por cristãos devotos, mas pelo interesseiro Focas, imperador, um tirano abominável, que ambicionou o trono imperial, passando por cima do sangue do imperador Maurício. Olha, o espaço não permite mais explanações a respeito de outros desvios que continuaram até hoje. Basta dizer que a apostasia veio e cessou exatamente como os escritores inspirados profetizaram no Novo Testamento. Então, concluindo, se o Novo Testamento não for a base, o padrão de vida cristã, não seremos reconhecidos por Deus, não seremos salvos por Cristo. Viveremos então uma vida em desacordo com a palavra de Cristo, em desacordo com os ensinos que Deus deixou pelo próprio Espírito Santo a nós. E dessa forma, nós não chegaremos à salvação e não conheceremos, não entraremos na terra prometida que Jesus prometeu a nós, viver nos céus com Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos conceda compreensão verdadeira e uma vontade ampla de manter o padrão divino, para assim mantermos o padrão da igreja que Cristo trouxe no primeiro século a nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.